Que o Senhor te abençoe também. Janaína está ali, a esposa está ali assentada. No final eu vou chamar ela aqui para a gente orar. Vamos aproveitar que a data ficou bem do ladinho do Dia das Mães. E vamos abrir a Bíblia e conversar sobre filhos. Esse desafio enorme de criar os nossos filhos. Ah, pastor, eu não tenho filho não. Fica sentado aí que um dia você vai ter. Ah, pastor, eu não vou ter filho também não, a gente não vai ter. Fica sentado aí porque você é filho de alguém. Então, vai embora não, fica aí. Dá para a gente ir junto, tá bom? O desafio não é ter filho. Ter filho não é desafio quase que nenhum. O pessoal tem filho aí, ó. Tem uns que até tem e nem sabe onde é que está, mas tem. O desafio não é ter, o desafio é criar os menininhos, criar as menininhas. Ó, sem mimimi, hein? Ah, hoje é mais difícil. Que nada. Entra no carro aí do De Volta para o Futuro e vai ser pai em 1300. Nós falamos um monte de bobagem. Mimimi doido. Ah, hoje está mais difícil. Vai viver 1100. Vai viver na época da Idade Média. Vai ficar falando que hoje está pior do que os tempos todos. A gente nem viveu lá atrás. Como é que a gente está falando que o nosso é pior que lá atrás? Vai viver 1838. Lá onde tinha um tataravô que você nem conheceu, seu. E eu também não. Vai lá para você ver como é que era difícil. O desafio sempre existiu. Não tem essa de hoje está mais difícil, ali foi mais fácil. Sempre foi desafiador. Criar um filho. Ser pai de alguém. Ser mãe de alguém. E para completar, não veio com manual de instruções, veio. Veio assim com os 7 passos de como funcionar essa encrenca, veio alguma coisa assim? Não, você virou pai assim, ó, virou. A senhora virou mãe assim, ó, tchum, virou mãe. Praticamente nenhum de nós teve nenhuma aula, nenhum test drive, nenhum 6 meses de treinamento. Foi assim, de uma hora para outra. Alguns de nós entendem o que eu estou falando de uma hora para outra. Você estava solteiro e de repente casou. E quando viu, a barriga estava crescendo já. E passou um pouquinho, já tinha um ali te chamando de pai, ou te chamando de mãe. E alguns de vocês estavam tão animados que um nem nasceu direito, já estava voltando da barriga já, de novo. E tinha uns de vocês aí, tem uns animados. Um fora, um dentro e outro no pensamento. Tem uns que são assim, arrojados. Lá em casa foi tipo assim, ó. Olha o tanto de menino que deu lá, ó. Deu 4 lá, ó. Janaína animadíssima. Nós já estávamos parando nos 2, era o ano de 2008. A gente estava em Belo Horizonte. O mais velho tinha 8 anos e o do meio tinha 5. Aí, quando na família toda já estava assim, os meus pais, os pais dela, as irmãs dela, os meus irmãos, todo mundo achando que a gente ia ficar só com 2. Ela até falou assim aqui, você podia fazer uma vasectomia, porque laqueadura de trompa em mim agora está mais difícil, porque vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, não, então deixa comigo. Aí eu fui olhar, o plano de saúde não cobria na época, isso era 2007. Elas nasceram em 2008, então isso era 2007. Aí eu fui olhar, o plano de saúde não cobria a vasectomia. Eu falei, não vou pagar esse negócio não. Fui olhar o preço, achei caro. Vou lá no SUS. Fui lá no posto de saúde, aqui ó, negócio da vasectomia, onde é que faz a ficha, o cadastro? É ali, senhor, pega a senha ali, espera. Eu esperei, fiz a ficha ali. Aí a menina falou, tem quantos anos? Tinha que ter mais de 30 e tinha que ter 2 filhos. Eu falei, estou na benção, sou eu aí, ó. Eu estou com 33 e tenho 2 meninos. Então, o senhor preenche aí e agora o senhor tem que aguardar a palestra. Eu falei, que palestra, minha filha? Tem uma palestra em julho. Aí o senhor ouve a palestra, depois da palestra que marca a vasectomia. Aí eu fui para casa, agendei o negócio. Adivinha o que aconteceu? Chegou o julho, saí de férias, esqueci da palestra. Aí quando eu voltei, falei, Jana, na palestra. Ela, que palestra? Eu da vasectomia. Aí volta eu no posto de saúde. A minha falou assim, o senhor perdeu a palestra? Eu falei assim, eu sei. Então preenche de novo. Eu, de novo. Aí estou preenchendo. Agora o senhor tem que ouvir a palestra. Eu falei, eu já sei. Quando que é? Ela falou, novembro. Eu falei, tem alguém dando uma palestra antes disso aí? Não, tem não, é só novembro. Então tá bom. Aí a moça, ainda indelicada, era uma moça, olhou para mim e falou assim,
fazer vasectomia para pular cerca, né? Aí eu falei assim, mas você viu a aliança de casamento aqui no meu dedo e falou que eu vou pular cerca? Ela falou assim, mas é claro, fazer vasectomia para quê? Para ficar só com 2 filhos. E ficar só com a minha esposa. Só com a minha esposa. Falei assim, é só novembro mesmo, minha filha? Tem uma palestra, deu uma raiva, mas brigar com a moça, por quê, né? Não brigar não, deixa para lá. Aí, quando chegou em novembro, perto da palestra, Janaína falou assim, vamos ter outro filho? Eu falei assim, mas e a palestra? Ela, que palestra? Falei, da vasectomia, está marcada. Falou assim, não, estou querendo ter outro filho. Falei, você está animada? A barriga é sua. Quer mesmo? Ela falou, quero. Falei, eu também quero, aí, bora. Ela, eu queria muito ter uma menina. E você? Eu falei, eu também. Ela falou, mas e se vier outro menino? Eu falei, se vier outro menino, tá beleza, já tem 2, com mais um 3, comigo 4. Futebol de salão é 4 na linha, 1 no gol. A gente treina você vai pro gol. Ela, eu estou falando sério. Eu falei, eu também, mãe. Se vier tudo menino, qual é o problema? Vamos jogar bola. Aí ela falou, não, vamos falar com a família, beleza? Vamos assim, só nós 2, e depois se engravidar a gente avisa a turma lá. Eu falei, tá bom. Aí não falamos com ninguém. Calados, 2, sem falar com ninguém. Ela suspendeu o medicamento anticoncepcional que ela tomava, e ela fez uma oração para Deus que ela não me contou. Aí ela foi lá e falou, Senhor Deus, o negócio é o seguinte, eu não sei se a agenda do Senhor tem mais filho para nós. Então eu queria orar e perguntar para o Senhor. Se não tem, não deixa eu engravidar. Então o Senhor sabe que eu e Fábio, a gente não fica olhando data, então a gente vai seguir a nossa história, então faz eu não engravidar. Aí passa novembro, passa dezembro, passou janeiro, eu não engravidei, eu vou chamar o Fábio e vou falar assim, tem mais menino não. Eu orei assim, e Deus não deixou eu engravidar. Aí nós vamos seguir a nossa história. Agora, se tiver mais gente, faz eu engravidar depressa. Em janeiro, nas férias, eu já estava grávida. E já muito grávida. Tão grávida que tinha 2 na barriga. Então foi muito rápido. Ela entendeu, eu também, que tinha uma turma a mais na nossa história. Quando a gente deu a notícia para todo mundo, que era gêmeos, foi uma festa muito grande. O meu sogro, meu filho, será que vai vir pelo menos uma menina? Falei, só de, se vier 2 meninos, ele falou, não pode vir 2 meninos, não, você já tem 2. Eu falei, não, tá como que é as coisas, né? O meu sogro que lá atrás, antes de se converter, brigava com a minha sogra porque ela só deu 3 filhas para ele. Então lá atrás, sem Cristo, sem Deus, bruto, bebia muita cerveja, jogava as cadeiras no chão, dava soco na parede. Quem vê o meu sogro hoje, a gente não consegue nem ver essa cena, porque eu não conhecia essa cena dele lá atrás. Eu já conheci ele há 24 anos atrás, convertido, crente, glória a Deus, aleluia. Mas como que Cristo muda a pessoa, o coração, o parecer? Aquele que lá atrás brigava com a esposa, porque só veio filhas, e só vieram mesmo as 3 filhas, Janaína e as 2 irmãs, comigo lá na frente, preocupado se ia vir menina. Aí quase que eu falei assim, na vez do senhor só queria só a menina, agora na minha só quer menina. Mas eu não quis lembrar o passado dele, não. Eu falei, não, só fique em paz, se vier menino, está tudo certo. E vieram as 2 meninas. Aí encheu a casa, né, gente? Olha lá, ó. Essa que está do meu lado é a Ana Luísa, essa que está do lado é a Amanda, elas têm 13 anos hoje, cada uma, é claro. O mais velho é o Davi, fez 21. Davi disse que tem um chamado, já está no 3º ano do seminário presbiteriano, está estudando na cidade de Campinas e vai seguir também, né, uma história aí de servir ao Senhor, de ministrar ao Senhor. O Davi parece que não vai ser presidente do conselho, não. Ele não parece que vai ser o pastor titular da igreja, não. Ele tem aquele estilo pastor de jovens, já viu falar? Tem um monte de igreja presbiteriana que hoje já está vivendo essa história. A igreja presbiteriana está começando a conhecer equipe pastoral. Tem o pastor titular e tem 3, tem 4, tem 5. E aí vão atrás de um pastor para jovem, vai atrás de um outro pastor para adolescente. Eu vou te falar uma coisa, para ser pastor de jovem, para ser pastor de adolescente, o cara tem que ser meio doido, não tem que ser não. Tem que saber jogar videogame, tem que dormir 2 horas da manhã. Nós não aguentamos isso não, hein?
Nós temos que ir atrás de quem tem essas inclinações. Eu falei com ele assim, você fica sossegado, antes de você formar, o povo já está ligando, tem uns 10 anos. Todo ano eles ligam. Conhece um pastor de jovem para me indicar? Todo ano. Eu falei assim, rapaz, mas tem campo para dar com pau para você. Na hora que você formar, você dobra o seu joelho, que você vai ter que orar para Deus te mostrar onde. Porque tem uma turma de colega. Estou precisando de um pastor de jovem, estou precisando de um pastor de adolescente. Tem igreja presbiteriana que está levando pastor para a equipe pastoral, para ser pastor do departamento infantil. Você quer dizer isso? Tem um pastor de jovem, tem um de adolescente, tem um pastor que cuida da melhor idade, tem um pastor de departamento infantil. Pensa só que coisa extraordinária. Então, para pensar, para orar, pessoal aí que está experimentando isso já, tem igreja presbiteriana que tem pastor do ministério de louvor. Aí já o cara tem que ser da música, o cara já tem que saber cantar, já tem que saber treinar as vozes de todo mundo, o cara já tem que saber formar instrumentista. E toda a igreja presbiteriana que está tocando nessa história, ela está avançando, está crescendo, está rompendo, está multiplicando os membros, porque vai... Deixa eu contar uma história disso aqui. Nem sei porque eu vou contar isso, não, deixa eu te contar. Lá em Belo Horizonte, tinha um pastor que chamava Wilson de Souza. Não é o pastor Wilson de Souza Lopes, é outro Wilson de Souza. Ele era pastor numa igreja presbiteriana no bairro Floresta. A igreja tinha 220 membros, 180, 170, 210, 160. Essa história normal de igreja. Aí tinha um pastor de 24 anos na 4ª igreja presbiteriana, fazendo trabalho com jovem, com adolescente. Aí ele foi lá, marcou encontrar com aquele pastor e falou assim, eu quero te chamar para você ir lá para a Floresta comigo, para você ser meu pastor auxiliar de jovens. Eu estou precisando de um cara para andar com os jovens. É você. Deixa essa 4ª igreja para lá, entrega ela para Jesus e vem ser meu auxiliar aqui. O pastor foi orar, orou com a esposa dele e é de Deus, vamos lá para a igreja da Floresta. Aí foram para a igreja da Floresta. Chegou lá, era janeiro, era férias, o pastor titular saiu de férias e ele assumiu a igreja. Aí foi fazer a escola dominical com os jovens, tinha 6 jovens na escola dominical. Aí no domingo tinha 8, aí no outro tinha 5. Ele pensou, é janeiro, é férias, né? Deve ser férias. Aí veio fevereiro, o pastor chegou, ele auxiliar, foi lá dar aula de jovens na escola dominical, tinha 6, tinha 8, tinha 6, tinha 5, tinha 8. Deve ser o carnaval, né? Depois do carnaval que o menino aparece. Não, que chegou em março, tinha 6. Tinha 8. Aí ele foi procurar o pastor titular e falou assim, o senhor foi lá na 4ª igreja me buscar para ser pastor de jovem. E aqui não tem jovem. Por que o senhor foi me buscar? Olha a resposta do pastor. É de vanguarda uns caras desses. O pastor falou assim, por isso que eu fui te buscar. Porque não tem jovem na nossa igreja. Se tivesse, talvez eu nem te buscar. Então vai trabalhar aí, ó. Os jovens estão tudo aí em Belo Horizonte, ó, tudo no mundo, ó, tudo perdido aí. Está tudo aí. Ó. Vai salvar, vai salvar. Esse pastor auxiliar é o pastor Jeremias Pereira. Da 8ª igreja. Ele que teve que ir atrás dos jovens para converter os meninos. Ele que teve que fazer os 6 virar 120, 140, 150, só de jovens. Então, a igreja que tinha 220 membros, 170, daqui a pouco tinha 120 só jovens. Então, esse negócio de equipe, hein? Pensar e orar, empurra as coisas para frente. O Daniel, nós vamos falar de filho, então tem tudo a ver isso aqui. O Daniel está estudando em Florianópolis, 5 meses, vai acabar agora em junho, de fevereiro a junho, numa base missionária de uma igreja norte-americana que começou o trabalho em Florianópolis. O que ele foi fazer lá? Meu concunhado, que é pastor, é que teve essa ideia e eu fui atrás. Já mandou o outro dele, mais velho. Meu concunhado procurava um lugar no Brasil para que quando o filho dele terminasse o ensino médio, ele enviasse o menino para lá antes do menino ir para a faculdade. Para que o menino tivesse uma imersão em coisas de Deus. Um curso de 5 meses ou de 6 meses, seja um curso de missões ou um curso de adoração, para um menino, ou converter antes de entrar na faculdade. Porque o meu concunhado, pastor de jovem há muito tempo, falou assim, Fabinho, os meninos estão desviando demais. Toda igreja que a gente vai, que você vai, e assim, os pais estão lá, os meninos estão no mundo. E quando você vai procurar saber, quando que desviou? A hora que entrou para a faculdade.
Então eu preciso que Deus me ajude. Aí achou essa Florianópolis House of Prayer, lá em Florianópolis, um bracinho da I Hope, lá dos Estados Unidos. E eles reproduzem lá em Florianópolis a mesma coisa que faz lá nos Estados Unidos. Dá um curso de 5 meses, para quem quer ficar lá como aluno interno. Tem aula de segunda a sexta. Tem sala de oração de segunda a sexta. É no currículo do meu filho. É currículo dele. Ele tem que ler a Bíblia toda nesses 5 meses. Fica um cara cobrando ele todo dia se a leitura está atrasada ou está em dia. Ele tem que dar 4 horas dentro da sala de oração de segunda a sexta durante os 5 meses. A sala de oração fica aberta de 13 às 22 horas. Aí todos os 66 alunos, é currículo, 4 horas de oração. E nosso pai do lado de cá orando, assim, Deus, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, Senhor, pega ele. Aí nós estamos orando para o Daniel voltar de lá, mais crente do que ele foi. Aí, voltou. E aí, meu filho, respira aí. Vai fazer qual curso? Aí vamos ver o que ele vai fazer. Falar fora do microfone. Voltando para o microfone, o Daniel está lá em Florianópolis. Então vamos lá. Lê comigo algumas boas lições que podem muito nos ajudar. Eu e Janaína temos 4. Quem tem um filho? Levanta a mão. Tem um só, pastor, tem um só. Só um, gente. O que aconteceu? Desanimou no primeiro? Já parou assim? Estou brincando. Quem tem 2? 2. Aí, ó. 2 meninos. Quem tem 3? Aumentando. Aí, ó, a cara dela de alegria que tem 3, ela também. Quem tem 4? É nós. Levanta mais alto, gente. Merece levantar alto, merece. Merece isto. Povo corajoso. Pelo amor de Deus. Quem tem 5? Não é possível. Tem algum parente de Jacó aí? Quem tem 12? Os parentes de Jacó, tudo é as nossas avós, né? A minha avó tinha 14. Lá na sua casa tinha quantos? Fala aí para mim alto. 9, casa de vó. Onde mais? 12. Quem mais? Casa de vó. Fala aí. 11. 8. Quem mais? 11. Eita, povo corajoso, hein? Imagina nós com 11. Imagina eu e a Janaína com 14. Igual a minha avó. Algumas boas lições. Lê comigo de novo, vamos lá? Algumas boas lições que podem muito nos ajudar. Ajudar em quê? No desafio da criação de filhos. Vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Se você tiver uma Bíblia, abre aí. Pode ser a do celular. Gênesis 37, 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Seu Israel, gente, moço da Bíblia, moço crente, fez certo ou fez errado? Fez errado. As dicas que a gente vai receber aqui, lendo alguns textos de gente que fez errado, porque a Bíblia é bacana demais, ela mostra para nós uns exemplos de gente que fez certo, mas ela também mostra para nós uns exemplos de gente que fez errado. O seu Israel fez errado, porque a primeira lição para mim e para você é amar igualmente. A gente vai colocar a lição na frente e o advérbio depois, para dar mais intensidade no que você tem que fazer. Amar igualmente. Você entende essa frase, assim, tranquilo? Só de você ouvir ela, você entendeu o que significa? Amar igualmente. Se alguém tem 4, o que é amar igualmente para quem tem 4? Como? O que é amar igualmente? Sem preferência. O seu Israel, que também tem o nome de Jacó, ele
infelizmente, ele reproduziu o que aconteceu na casa do pai dele. Isso acontece muito na história da raça humana. Muito, 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 muito. A gente vê isso muito hoje. Você vê isso em parentada sua, algumas coisas que aconteceu e ela vai se repetindo. O comportamento vai se repetindo. Deveria ser cortado, deveria ser interrompido, mas ele não fez isso. O pai dele chamava seu Isaac. A mãe dele chamava Dona Rebeca. Ele tinha um irmão gêmeo, ele chamava Jacó, Israel também é seu nome, o irmão gêmeo dele chamava Esaú. Aí a gente vai ler a história do povo dele, que ficou registrada para nós também, aí lá diz assim, Isaac amava mais a Jacó. Aí vem explicando. Perdão, eu falei errado. Isaac amava mais a Esaú. Aí está explicando assim, porque saboreava da caça. Já a dona Rebeca amava mais o Jacó, porque ele ajudava ela em casa. Ele era mais da casa e ajudava ela demais. Se a gente não amar igualmente, a gente vai amar de maneira desigual. E no assunto pai e filho, isso vai dar ruim. Se a gente traz isso para dentro de casa, lá fora a gente tem as nossas preferências, com os empregados, com os funcionários, com os patrões, com os gerentes, com os credores, com os representantes, com os colegas de sala, tal. Mas se a gente tem isso dentro de casa, dá ruim. Dá ruim, dá ruim, dá ruim. Na casa do seu Isaac deu tão ruim que o Jacó teve que vazar. Chegou um tempo que eles não conseguiram morar junto mais. E na casa do seu Israel? Você lembra que o tanto que deu ruim para cima do José? O tanto, porque ele tinha irmão demais. Lá na casa dele, ele tinha um irmão só. Mas aqui, na casa do seu filho José, o José tinha 11. Deu muito ruim. E esse ruim que costuma dar na casa da gente, começa nos pais. Um monte de confusão que pula na casa da gente, começa na gente. Não fica lembrando da história do seu avô e nem do seu pai e da sua mãe, não. E nem queira me pegar na porta e falar assim, mas deixa eu contar para o senhor como minha mãe foi. Não, deixa a sua mãe com a história dela. A conversa chegou a sua vez. Você e eu não podemos ficar escorando na nossa vez os nossos fracassos nos erros da nossa turma que ficou para trás. Isso não é prudente, isso não é sábio. Sem mimimi, sem vitimismo. Ah, mas também minha avó. Ah, mas também meu avô. Ah, mas também meu pai. Aqui, as nossas casas, alguém já te contou que é tudo torto para tudo quanto é lado? Ou você acha que é só a sua que tem umas coisas esquisitas? As nossas casas, tudo nasceram de Adão e Eva, gente. E a própria Bíblia escreveu para nós. Tem tanta confusão nas famílias da Bíblia. O desafio nosso é, chegou a nossa vez. Vamos tentar acertar. Agora eu que sou pai, agora eu que sou marido. Dou um beijo no meu pai, amo o senhor, um beijo na minha mãe, amo a senhora, mas aqui agora é nossa vez. Deu 4, vou ter que armar os 4 igualmente. E vamos lá. A gente vai ler a história da turma aqui, aí para o próprio texto aqui fala, porque quer explicar por que amava mais. Não tem explicação não, Zé. Não tem justificativa. Se você amar um mais do que o outro, vai dar ruim. O seu desafio vai ser amar igualmente os filhos que são diferentes. Eu preciso te avisar que não vai ser fácil amar igualmente filho. Porque eles são diferentes. E se você não se comandar, se você não se policiar, você vai amar um mais do que o outro. E uma notícia ruim que eu vou te dar. Os pais nunca conseguem esconder quando são assim.
Os filhos sabem. Então, dá seu jeito, hein? Eu também. Você tem filho. Aí você chega em casa, abre o porta-mala, cheio de caixa para tirar a compra do supermercado, e você chama um filho. Fulano, em 3 segundos ele chega. 3 segundos. 1, 2, 3. Oi, pai, o senhor chamou? Chamei. Ajuda o pai a carregar as caixas aqui. O menino vem, numa presteza. Pega a caixa, sai carregando. Você está levando uma, ele já está voltando. Pega a outra, você está levando a outra e fala, tem mais, pai? Tem. Aí ele vai lá e pega, numa pressa. Pai, acabou? Acabou. Fecha o porta-mala. Pai, se precisar, é só chamar. Seu filho. Você chega em casa e chama o outro filho. Fulano. Fulano. Não responde. Aí você acha que não está em casa. Você entra, você chega lá, a plasta está deitada. Aí você fala assim, para te irritar mais ainda, olha a resposta. Você ouviu eu te chamando? Aí a resposta é assim, ouvi. Pô, dá vontade de sacudir, velho. Aí se você ouviu, por que você não foi? Eu estou vendo esse negócio aqui, ou porque eu estou ouvindo esse negócio aqui, ou porque eu estou arrumando esse negócio aqui. Levanta, vem me ajudar a pegar as compras. Não, pai, pego depois. Agora, Zé, tem que tirar agora. Aí levanta resmungando. Aí levanta, pega o negócio, chega lá na cozinha e faz assim, ó. Ou dá uma vontade de pegar a caixa e jogar nele. Aí se você tem 2 filhos assim, se você não tomar muito cuidado, você não vai amar igualmente. As suas frases vão denunciar isso. Quando você estiver conversando com os outros sobre os seus filhos, quando você estiver falando de um e falando de outro, até quem não é da sua casa costuma perceber. Ela gosta mais do fulano. Ele gosta mais do fulano. E isso pode dar ruim dentro da sua casa. Você precisa amar igualmente. Aqui. É só lição, hein? É tipo lição de escola. Você leva para casa e faz se você quiser. Se você não fizer, vai ficar sem fazer. Luta lá, hein? Eu e Janaína do lado de cá, com os 4 lá, que são diferentes demais. Quando a gente morava em Goiânia, era um sábado pela manhã, eu acordei primeiro, não tinha aula, estou na cozinha, aí foi levantando um atrás do outro. Estou lá, faço café, tiro um leite, aí um vira e fala assim, pai, faz um leite com Toddy para mim, por favor. Pego, faço, levo. Desce outro, dos 4. Quer alguma coisa? Quero, pai, leite com Nescau. Aí até eu não estava sabendo que na casa tinha Toddy e Nescau. Tem hora que nós, maridos, não sabemos, assim, as mulheres sabem, tem tudo. Elas que fazem a lista, assim, normalmente elas fazem a lista, a gente compra. Aí eu fui lá, procurei, tinha mesmo, Nescau. Eu falei, caramba, um gosta do Toddy, a outra gosta do Nescau. Aí desceu o outro. Eu fiquei curioso. Falei, quer beber alguma coisa? Ele falou assim, pai, eu quero leite com Quick. Eu falei, não é possível. Abri, tinha também, um negócio de morango. Aí eu falei assim, não tem mais opção. Já foi o Toddy, já foi o Nescau, já foi o Quick, aí desceu o do meio, ele era bem pequenininho. Eu estava virando café no copo, eu falei assim, filho, você quer tomar leite com o quê? Ele falou assim, pai, eu quero tomar leite com café. Aí os 4 saem, você fica olhando para frente, quando você é acostumado a conversar com Deus demais, eu falei assim, Deus amado, os meninos meus são diferentes demais. Aí era Deus me sacudindo assim, pois é. Você dá seu jeito. Você entendeu? Eu falei, entendi. Você vai amar os 4 igualmente. Você vai ver só como é que eles vão, e você vai ver, e ao longo do tempo eu fui vendo. A diferença não é só no Toddy, no Nescau. A diferença é na obediência, na responsabilidade, na gentileza, na cortesia. Tem uns que deixam a gente mais nervoso do que o outro. Tem uns que é mais carinhoso, tem outros que é mais largado. E com a Bíblia aberta, ela vai te ensinar no assunto filho, amar igualmente.
Se virem, dá seu jeito. Muita casa é quebrada. Os pais. Desculpa ficar pesando essa responsabilidade sobre você, mas eu não tenho outra coisa para te falar. A casa desse povo da Bíblia foi quebrada pelos pais. Um atrás do outro, sem sabedoria. Amar igualmente. Lê comigo o segundo. Presentear. Lê de novo. Presentear. Entende aquilo ali? O que é presentear niveladamente, então? Você que entendeu. O que é? A frase do Senhor foi bacana. Nem mais caro e nem mais barato. Aí cada um vai nivelar com a sua régua aí e fica esperto, hein? Você fica esperto. São dicas assim para nós tudo. Eu e Janaína estamos com vocês aí. E olha que eu e ela tem 4. Aí a gente abre a Bíblia fala assim, você toma cuidado na criação de filhos com esse negócio de dar um presente para um e dar um presente diferente, mais bonito para o outro. A Bíblia conversa desse jeito com a gente, mostrando histórias. De novo ela mostra uma história que deu ruim. E de novo é nessa casa. É essa casa barra pesada. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Fez para ele uma túnica talar de mangas compridas e lhe entregou. Vendo, pois, os seus irmãos, versículo 4, que o pai amava ele, José, mais do que os outros, odiaram-no. Você consegue perceber comigo no texto que o ódio por José está sendo alimentado pelas ações do pai? Aqui teve um presente, que é uma história bíblica conhecida, de um personagem bíblico conhecido. Eu imagino que quando ele colocava aquele blusão, o povo ficava com raiva demais. Olha lá o metido, o exibido, o preferido do papai. Nenhum dos 11 filhos ganharam uma jaqueta daquela, da Boss, só ele, Boss ou Bros, sei lá, da Lacoste. Cara, é rérrima. Um dia meus filhos ganharam um presente da Lacoste, a gente foi lá trocar, virou 3, louvado seja Deus. Aí vamos lá trocar, fomos numa loja, nunca tinha entrado, falei, Zé, dá para pegar uns 3 aqui? Não, vamos pegar uns 3 aqui, vamos pegar uns 3. Ele foi lá só trocar de tamanho, chegou lá, saiu com 3. Só o José ganhou da Lacoste. Os outros 11 ganharam do Brás. Os 11 vestindo roupinha da 25 de março. Aí vem o José, roupa da Lacoste, do outlet lá, que sai não sei para onde. Isso vai dar ruim ou vai dar bom? Você dá testemunho, não. Nem levantar a mão. Conhece história parecida com essa em volta de você? Tio aí, nas tia, nos primos, conhece uns negócios? A gente conhece uns trem esquisitos da nossa casa, fala aí. Meu povo é torto, só Jesus para consertar. Tanta confusão. Aí é o daqui que não conversa com o daqui, é o daqui que não vai na casa do outro, é dia das mães que liga e fala assim, mãe, o fulano já passou aí? Ou que tristeza da mãe. Quase que os filhos estão agendando a hora de ir lá. Só que talvez essas coisas foram geradas pela própria mamãe. Ou pelo próprio papai. Porque não conseguiu presentear niveladamente. É com essa túnica que José também, faltava um conselheiro para José, né? Quando ele vai lá ver se os meninos estão trabalhando direito, ele vai com a túnica também, é como querer ir lá no Itaquera com a blusa do Palmeiras, não é possível, né, José? Os irmãos estão lá trabalhando, ele vai com a túnica. Aí chegou lá, pegaram ele, jogaram numa cisterna, tiraram a túnica, que eles tinham muita raiva dela, passaram no sangue de bode, venderam o menino como um escravo para uma carreata de midianitas que passou. Chegou em casa, o pai já estava cego, falou assim, quando a gente vinha andando para casa, encontramos essa roupa caída no chão e suja de sangue, é do teu filho José. Essa roupa, lembra essa roupa?
Essa roupa que faz parte dessa história aí. Ó, vamos sacudir a gente assim, ó. Nós que é normal, eu vou falar normal, não vou falar normais, você toma cuidado com o tempo das vacas gordas. Nós normal. Tem um povo que não precisa ouvir isso não, que é rico, mas não é nós. Vamos para frente, vamos continuar conversando aqui. Rico, gente, rico, né? Não é rico, é rico. Tem um povo que não tem grana, tem dinheiro. Mas nós que é normal, tem hora que a gente tem mais. E tem hora que a gente tem menos. E nós que é normal, tem hora que a gente não tem nada. Então você toma cuidado com isso, Zé. Porque os filhos têm idade diferente. Aí vai casar uma, ou sei lá, sua cabeça. Aí vem nas vacas gordas. Aleluia! Aí você faz aquele casamento, ou aquela festa de 15 anos. E você, com coragem, vai lá e, não vou nem falar quantos mil contos, mas você entendeu. Gastou aquele dinheirão todo, a menina ficou feliz, tirou foto, aquele negócio todo. Eu não sei se você já viu, esses negócios é caro pra chuchu. Aí passou 7 anos, ou 9, ou 11, chegou a vez da outra. E nós não temos mais o dinheiro. Aqui é só um conselho, tá? Faz empréstimo. Porque é mais fácil pagar empréstimo do que curar coração. Vou repetir. Faz empréstimo do mesmo valor. Porque as prestações do empréstimo a gente consegue pagar. Mas a amargura de um coração costuma ficar mais caro. Ou não endoida. Já vai com cuidado. Já calcula quanto que dá. Para todos. Não sei se você está achando que eu estou exagerando. Mas você já viu como é que os meninos sabem preço de tudo. E hoje parece que mais ainda. Quando você dá para um e dá para outro. E na hora que chega a vez, eles chegam e falam assim, pai, o que você vai me dar de presente? Por fulano o senhor deu. Cuidado com os presentes na época das vacas gordas. Calma. E nós é normal. Pronto. Estamos juntos, hein? Ó, tem um avô que contou essa história para mim depois de uma palestra dessa aqui. Porta de igreja. Falou assim, pastor. Eu cheguei na casa do meu filho, dou o dinheiro para meus netos constantemente. Aí vieram os 3. Aí naquele dia eu ia dar R$100 para cada um. Aí chegou um, eu dei 2 notas de 50. Chegou um, eu dei 2 notas de 50. O pequenininho estava do lado, eu dei uma nota de 100, ele não aceitou. E começou a chorar. Eu quero igual o deles. Pastor Fábio, não teve explicação de economia que eu desse para ele, que resolvesse. Eu tive que sair, trocar o dinheiro na venda da rua, voltar com as 2,50 e dar para o menino. Quando eu entreguei, pastor, mas riu tanto, ficou tão feliz. Eu falei assim, obrigado pela história. Enquanto eu contava, ele lembrava dos netinhos lá e eu acho que você já lembrou de alguém aí. Então, ó, como é que vai ser os presentes? Só uma lição, hein? Para você fazer ou não fazer. Eu e a Janaína lá, fazer ou não fazer. Gêmea até que facilitou nisso, né? Faz aniversário no mesmo dia. Se nós estamos nas vacas gordas, aleluia. Se nós estamos pitimbados, aleluia também. As duas já ganham do mesmo esquema, né? Mas aí tem que tomar cuidado com os meninos que ficam lá de longe mirando, né? E Deus foi bondoso com a gente, comigo e com a Janaína. Eles estão com 21, 18, 13, nós estamos conseguindo. Atravessando, dando presente, aniversário, viagem, roupa,
férias, e a gente não teve essa trombada lá dentro. Foi tudo ali, se é Samsung, é Samsung. Se se é Nike, é Nike. Se é Umbro, é Umbro. Se é Puma, é Puma. Se é, tem também. 25 de março, é 25 de março. Nós já fomos todo mundo lá. Se é Brás, fomos também de Brás. Então, já teve a época que a mala foi do Brás, aí todo mundo é mala do Brás. Ah, eu quero a mala do shopping. Não, essa do shopping aí não, lá em casa só entrou do Brás. Então, a gente está tentando lutar com a turminha lá, presentear niveladamente. Lê a próxima lição comigo. Proceder sabiamente. Lê de novo. Proceder sabiamente. Sabedoria na Bíblia parece que é tão facilmente acessada, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, quando a Bíblia fala assim: se alguém necessita de sabedoria, pede a Deus. Pô, esse texto parece que é tão fácil. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Pede a Deus para te dar sabedoria para proceder com os filhos. Proceder, agir, reagir, falar. Vamos ver de novo nessa casa um procedimento que não foi legal. 37:2 diz assim: esta é a história de Jacó, o seu Israel, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os seus irmãos, os filhos de Zilpa, os seus irmãos, as mulheres do seu pai, os seus irmãos, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, o José estava virando um X9. Ele era o cagueta. Agora, pensa comigo. Cada vez que ele traz uma notícia ruim dos irmãos, como é que ficavam os irmãos? Mais bravo. Aí o pai entra e põe mais lenha na fogueira. Olha aqui, é o versículo de número 14. Disse Israel a José: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom e ele foi a Siquém. É nessa hora, nesse texto aqui, que ele vai e não volta. É nesse texto que os meninos levaram o rebanho para mais longe. E quando ele chegou lá, eles estavam com muita raiva, jogaram na cisterna e só não mataram porque o Rúben, que era o primogênito, não deixou. Enquanto o Rúben está lá pensando o que ele fazia, passou uma caravana de compradores, mercadores, midianitas, e eles venderam. Quando o Rúben voltou, cadê o menino? Tinham vendido o menino. Mas a gente percebe que o seu Jacó, o seu Israel, ele não está procedendo sabiamente, numa confusão que já estava diante dos seus olhos. Se o seu filho está te trazendo más notícias dos irmãos, senta com ele e conversa e fala assim: filho, obrigado por se preocupar com seus irmãos, mas eu não quero mais. O pai precisa cuidar dos seus irmãos. O pai não pode deixar os seus irmãos ficarem com ódio de você. Os seus irmãos não podem ficar... Ou será que eu estou exagerando com essa fala para vocês aqui? E vocês que têm muitos filhos, vocês já tem um que é mais fofoqueirinho do que o outro. Vocês já viram isso lá? Tem uns que parece que vai fazer jornalismo. Eles já ficam: estamos aqui ao vivo, a hora que a bicicleta caiu e empenou a roda de trás. Então vamos correr agora e chamar a mamãe. Você pega esse menininho depressa e fala assim: olha, mamãe aqui em casa sou eu, papai aqui em casa sou eu, quem corrige seu irmão sou eu. Então você viu o que ele fez, continua brincando, quando o papai chegar eu pergunto. Formas de você não deixar confusões crescerem na sua casa. Repito, muita confusão que cresce dentro de casa é alimentada pelos pais, é alimentada pelas mães. Não vamos jogar, fica olhando só para frente, não cutuca ninguém agora não, só olha para frente. Mãe que fica assim: seu irmão não é igual você não. Se eu tivesse 2 igual ao seu irmão, eu era mais feliz. A senhora não está ajudando não, a senhora não está ajudando. Isso não é proceder sabiamente, ficar comparando os filhos, levantando um e humilhando o outro. Nota, olha a nota do seu irmão não me dá trabalho, seu irmão só tira 9. O menino já está lá assim.
Eu estou te falando que tem confusão dentro de casa, que quem alimenta é nós. A nossa posição lá dentro era para parar com a confusão. Nós tínhamos que ser árbitro desse jogo. Nós tínhamos que chegar e a gente tinha que ser a turma do deixa disso. A gente não pode ser aqueles que chegam e dá voadora. Proceder sabiamente. Oh, Deus ajude a Janaína, Deus me ajude todos nós aqui. Amém? Até vocês lá em cima que são solteiros. Quem lá em cima é solteiro? Levanta a mão. Um dia vocês vão casar, Zé. Presta atenção. Um dia vai ter menina aí, não vai? Então. Então, na hora que chegar a sua vez, acerta, beleza? Gente, com todo carinho, mesmo que os nossos pais tenham errado conosco, ame o seu pai. Ame a sua mãe. Dê para o seu pai e para a sua mãe o direito de ter errado. E pronto. Não dá mais para voltar no passado. Não dá mais para voltar e ser filho dele com 5 anos. Mas dá para alegrar o coração do meu pai com a minha família, amando o meu pai no nome de Jesus. Com a minha família, amando. Não jogue a sua família contra a sua mãe, não jogue a sua família contra o seu pai, não jogue a sua família contra o seu sogro, não jogue a sua família contra a sua sogra. Tenham eles acertado ou tenham eles errado. Esse é o espírito do Evangelho. Quando a gente está cheio de Deus, a gente é muito cheio de misericórdia, muito cheio de compreensão e de compaixão. Então, deixe o seu pai, deixe a sua mãe, com a história que eles tiveram, com a vida que eles tiveram e que você teve, que eu tive também, tá bom? Lê comigo esse, corrigir corretamente. A gente pode corrigir de forma errada. A gente pode corrigir de forma excessiva. A gente pode corrigir de forma traumática. E a nossa correção vira algo pior do que o que ele fez. Não tem uma regra de quão corretamente é. Tem algumas dicas. Quando tiver com raiva, não bate. Quando tiver com raiva, não fala. Não vai ser excessivo, a força vai ser excessiva. Tem que corrigir. Tem que punir. Tem que estabelecer um castigo. Mas precisa ser feito corretamente. O texto que está ali é o texto de Davi, 2 Samuel 13, 21 e 22. Teve uma confusão na casa dele, com 2 filhos e uma filha, Aminon, Absalão e Tamar. Davi, ele assistiu toda a confusão e ele nem corrigiu, ele não fez nada. Ele não fez nada com Aminon, ele não fez nada com Absalão, e a confusão foi crescendo ao ponto de, na confusão do texto, os 2 filhos serem mortos. O Aminon primeiro, o Absalão depois. Possivelmente uma correção de Davi teria impedido a morte desses 2 filhos. A raiva de Absalão que matou Aminon foi porque o pai dele não fez nada. E depois com Absalão ele não fez nada de novo. Um comandante de Davi matou Absalão. Então nesse caso de texto, nem tem uma correção exagerada. Não teve correção. Teve o silêncio de Davi, recebe, faz de conta que não aconteceu nada. Como não aconteceu nada a Davi? O Aminon, ele se relacionou sexualmente com a sua filha, que é a irmã dele. Como não aconteceu nada? Então o texto ele é muito desastroso nas consequências de uma correção que não foi feita. E na vida, a gente pode encontrar com pessoas que estão extremamente traumatizadas, machucadas com a sua casa, com os seus pais, por causa de uma correção errada. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude também a corrigir os filhos corretamente. Nunca em público, nunca diante dos amigos, nunca na rua, nunca na frente da família. Leva para um lugar reservado, só os 2,
Tente conversar sobre o que foi feito antes de corrigir. Tenta levar um entendimento de que isso é errado, precisa ser punido. E depois vai com a correção. Cuidado com a vara, o chinelo e a mão, pois a Bíblia nos orienta a usar esses mecanismos apenas em crianças. Você não deve usar chinelo, vara, mão em quem não é mais criança. E hoje esse menino e essa menina que deixou de ser criança não está mais tão assim fácil de ver. Em alguns é 11 anos, em outros é 9, em outros é 13. Enquanto for criança, a Bíblia diz para você usar uma vara. Só criança. Deixou de ser criança, não tem mais esse tipo de punição. A punição agora é de outro jeito. Tirar isso, vai privar daquilo, vai cortar aquilo outro, não vai ter aquela viagem. Tem que ter uma punição, mas não é mais solavancos, beliscões. Filhos adolescentes, quanto mais apanham, mais se distanciam dos seus pais. Então, a fase de uma correção com palmadinha é criança. Até 8, 7, 9, não sei. Esses dias a Janaína deu uma chinelada no de 21 lá em casa, né? Ficou lá para a lenda, lá uma história lá, que a gente vai contar depois. Que o de 18 dá risada até. E o de 18 também tomou muita chinelada uma vez com 17, ou 15, ou 16, quando uma barata entrou dentro da camisa dele. E você foi tentar ajudá-lo. E o Davi veio e falou assim: mãe, a senhora não vai matar a barata, só vai matar o Daniel. Tinha 6, teve esse episódio também, que você foi assim totalmente descontrolada naquele dia. E era um inseto muito perigoso, ameaçador, que estava colocando toda a nossa família em risco naquela noite. Eu te compreendo. Corrigir corretamente. Eu falei meio atropelado aqui, mas vou repetir. Alguns detalhes ajudam. Nunca em público, nunca na rua, nunca na frente dos amigos, nunca na frente da família, nunca na frente da escola, nunca na frente da escola. Pegou a nota, ficou com raiva? Vai até em casa. Fala assim, em casa a gente conversa. Se eu conversar aqui, vai ficar ruim, eu estou muito chateado. Dá essas notas suas. Aí chega em casa e conversa. Endóida um dia. Talvez você vai mudar a história do seu filho assim. Ele está esperando que você vai gritar, que você vai xingar. As notas todas foram horríveis. Todas. Aí você senta com ele, fala assim, você é mais importante do que essas notas aqui. O valor que Deus te dá e que eu te dou não é nessas notas. Suas notas são horríveis, mas você não. Você é precioso. Vamos fazer uma oração aqui. Próximo bimestre você vai recuperar. Ou tem algumas atitudes que você faz que pode virar o jogo. O menino pode sair dali e ficar assim, que isso? O que meu pai falou comigo? Muito mais do que aquela gritaria. E o menino no próximo bimestre pode virar o jogo. Pede a Deus para te dar umas dicas boas para você e para mim também. Porque lá eu tenho 4 e tem uma turma lá. Porque de fato é isso mesmo, né, gente? O seu filho não vale a nota que ele tira. O seu filho vale muito mais do que isso. Muito mais. A opinião do professor é a dele. Os professores valorizam os alunos pelas notas. Nós, os pais, não. Nós somos gratos a Deus porque nós tivemos filhos. Nós somos gratos porque eles são saudáveis. Não são as notas. Nossa, os meninos não podem nem ouvir eu dar umas palestras que eles me amam quando eles ouvem. Eles me amam. Eles me acham pastor legal. Porque as notas estão ruins, os miseráveis. Aí depois eu pego eles no acampamento de adolescente. Mas no pai, eu tenho que te dar uma sacudida de vez em quando. Não diminui o seu filho por causa de nota. Não chame o seu filho de vagabundo. Não diga que o seu filho não serve para nada por causa de uma disciplina de matemática. Por favor, não faça isso. O seu filho serve para muita coisa.
O diacho da matemática é difícil mesmo. Você fez também e sabe que é. Calma. E tem uns meninos que é mais inteligente mesmo, né, gente? Tem uns meninos que a gente não sabe nem quem puxou, não é? Tem uns meninos que saem da nossa casa, ninguém na nossa casa sabia fazer aquilo, o menino sabe fazer e gosta. Quem gosta de física? Não pode ser meu filho, não é possível um negócio desse. Física, uma coisa encrencada daquela ali, de entender. Janaína e eu, uma vez, a gente foi fazer, vou tentar encerrar aqui. A gente morava em Belo Horizonte, a gente foi no culto na Igreja Batista da Lagoinha, e quando a gente saiu, tinha os quiosques. Aí ela parou, deixa eu ver o que é isso aqui. Estava lá, criando filhos à maneira de Deus. Aí a Janaína fez a inscrição. Eu era pastor da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ela falou, fiz a inscrição, a gente não tinha um filho só. A gente tinha um filho. A gente precisa fazer uns cursos para a gente criar melhor o Davi. Aí ligaram lá para casa, ela que atendeu, meu nome é fulano, William. Você fez a sua inscrição aqui para fazer o curso Criando Filhos à Maneira de Deus. Vocês vão fazer na minha casa, teu nome, a gente começou aí. Aí quem é você? Eu sou o Fábio. E eu tentando esconder a identidade secreta, que eu era o Batman. Não queria que soubesse que eu era da Liga da Justiça, entendeu? Dos Vingadores. Ela estava lá de Clark Kent, né? Então não queria falar que eu era pastor, mas descobriram lá pelo 3º ou 4º, você é pastor, temos um pastor aqui e tal. Aí fazendo o curso, um dia, ia lanchar, acabava o curso, ia lanchar na casa dele, foram 14 vezes, 14 encontros. Chegou uma senhora e falou assim, pastor, Janaína, eu queria que vocês me ajudassem com a minha filha. A minha filha e eu, a gente não se conversa desde que ela fez 12 anos. Hoje ela está com 14 anos, está muito ruim em casa. É só, oi, ei, bom dia. Ela não olha na minha cara. E tá. A gente sentou, conta o que aconteceu. Minha filha, quando tinha 12 anos, o que aconteceu? Minha filha foi fazer um trabalho de escola e foi fazer na casa de uma amiga. Aí fizeram o trabalho, quando ela chegou em casa, eu estou lavando a vasilha lá. Aí ela falou assim, mãe, tem uma coisa para te contar. O que foi, minha filha? A gente bebeu cerveja lá na casa da fulana. Aí eu soltei as vasilhas, o que você fez? Calma, mãe, deixa eu contar o que aconteceu. Mas vocês beberam? O que vocês beberam? Mãe, nós bebemos toda a cerveja do pai delas que estava na geladeira. Quem beberam? Eu, fulana, fulana e fulana. Eram 4 meninas. A menina falou assim, mãe, eu fui a primeira a acordar. Nós estávamos as 4 nuas na sala. Essa mulher disse que ela bateu demais na menina. Ela bateu. E mãe nervosa. Mãe nervosa dá vontade de colocar dentro do octógono. Acho que ela bate naqueles caras lá. Mãe nervosa, ela luta artes marciais mistas. Ela mistura capoeira com soco, com muay thai, tira tudo. Voa negócio de macarrão, chinelo vira míssil teleguiado, tudo. Ela disse que deu uma surra na menina, com tudo que tinha na mão, e levou a menina para o quarto, saiu, voltou para o quarto, bateu de novo e saiu. Como se não bastasse a surra, a dona pegou o telefone e ligou para a mãe das outras meninas tudo. Vai vendo. Qual que é o tema ali da lição ali? Está corrigindo corretamente essa dona? Não está. Aí não falou para a menina que ligou para a mãe das meninas, não. Quando a menina chega na escola no outro dia, as 3 meninas querendo bater nela de novo. Janaína e eu fomos sinceros para a dona e falamos assim, o problema que a senhora tem na mão para resolver é dificílimo. O que a senhora fez, tudo errado. Orar por isso, tenta marcar uma psicóloga, vocês duas juntos, para conversar e tentar as duas se abrir, para tentar botar o ódio para fora. Tenta pegar essa menina, abraçar ela sentir o seu coração batendo e você fala, me perdoa, e vamos orar para ver se a senhora consegue. Mas tem uns negócios que a gente que é pai e mãe, a gente fala assim, não sei o que aconteceu, a gente sabe. Não sei porquê, a gente sabe. Vamos lá? Está acabando, hein? Lê comigo o próximo ali. Inspirar fortemente. Que desafio para mim e para você. Você e eu tínhamos que ser uma das maiores inspirações dos nossos filhos, em alguma coisa. A gente tinha que inspirar o nosso filho a trabalhar com responsabilidade. Ele tem uma inspiração em casa, meu pai é trabalhador. A gente tinha que inspirar o nosso filho a tratar bem a esposa. O nosso filho tinha que ter assim,
uma inspiração em mim ou em você, em alguma coisa. Não é possível que o nosso filho não foi inspirado por mim e por você em nada. Não é possível. Estando com a gente, tendo sido criado com a gente, nós cuidamos, ninguém cuidou como a gente. Nós passamos madrugada, acordado, ninguém fez isso, nós gastamos uma grana doida com esses meninos. A gente tem que ter inspirado em alguma coisa. Alguma coisa. Se o Senhor nos der a graça, que o seu filho e o meu filho tenham uma lista de coisas que você inspirou ele no nome de Jesus. Trata bem o meu pai, trata bem a minha mãe, trata bem as pessoas na rua. Uma inspiração de ser um motorista calmo, uma inspiração de ser um jogador de futebol que não briga com ninguém. Tem que ter alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu e você temos que ter alguma coisa que a gente inspirou fortemente o nosso filho ou a nossa filha. E a nossa geração tem que tomar muito cuidado, porque a gente está ouvindo muita história de inspiração só de pai e de avô. Hoje, no presente, está meio difícil ouvir. Se você pegar o povo mais velho, tem um monte de história que eles contam, de inspiração do avô, de inspiração da avó, de inspiração do pai, de inspiração da mãe. Isso está meio ralo na nossa geração, mas nós não vamos ficar conversando pela geração, vamos conversar pela gente, que Deus nos ajude no nome de Jesus. Nós não temos como fazer muita coisa pela geração lá, mas tem como a gente fazer pela geração aqui, na nossa casa, na minha casa, inspirar. Meu Deus do céu, os nossos filhos não podem ser inspirados por esses artistas doidos. Os nossos filhos não podem ser inspirados pelas confusão que está diante do olho deles. A inspiração musical não pode ser aquela, a inspiração de dança não pode ser aquela, a inspiração de ser alguma coisa na vida não pode ser aquele cidadão torto lá. Que Deus te ajude no nome de Jesus. A gente vê esse moço inspirado, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a gente vê ele inspirado demais no pai dele. Esse moço é Salomão. As palavras são assim, ele está assumindo o trono e ele fala muito do pai dele. Isso é uma honra. Que o Senhor te ajude, o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Ele está assumindo o trono e ele fala assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos. Respondeu Salomão: de grande benevolência o Senhor usou para com o teu servo Davi, o meu pai. Ele andou contigo em fidelidade. Olha que coisa, que inspiração para um filho, conversando com Deus. Meu pai andou contigo, ele andou em justiça, ele andou em retidão de coração perante a tua face. Versículo 7, agora pois, ó Senhor meu Deus, o Senhor que me fez reinar em lugar de Davi, o meu pai, eu não passo de uma criança, eu não sei como conduzir-me. O Salomão deixa bem claro para a gente aqui que o pai dele foi uma grande inspiração para ele. Que o Senhor nos ajude, a nós que estamos aqui hoje à noite, amém? Em alguma coisa, inspirar fortemente, fortemente. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, inspirar a ser honesto, inspirar a ser educado, inspirar a não falar mal das pessoas, inspirar, tem tanta coisa para a gente pegar, inspirar a devolver aquilo que não é nosso, inspirar a fazer corretamente, inspirar a ser honesto, sei lá, é muita coisa. Vamos lá. Instruir espiritualmente, a gente devia conseguir isso também, a instrução de fé na nossa casa, tinha que passar por mim e por você. Ali é aquele versículo que aparece duas donas. A fé que hoje habita em ti, mas que antes habitava na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Você consegue ler nesse texto que a instrução espiritual desse moço veio ali dessas duas? Quando eu leio esse texto, eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia de nós. Cadê o pai? Cadê o avô? Quando a gente vai ler a história dos caras, aparece muita mãe, que Deus nos ajude. A história do Agostinho, aparece a dona Mônica, a mãe dele. A história do Mude, aparece a mãe dele. É difícil você caçar na história e achar um que aparece o pai. Como apareceu o Davi para o Salomão,
como aparece o Abraão na vida do Ismael. Gente, o Ismael, ele é o filho do Abraão com Agar, certo? Estamos lembrando dessa história aí? Tinha uma serva egípcia que trabalhava na casa, ele não conseguiu engravidar a esposa dele, a Sara, a dona Sara teve uma ideia lá, malucona, ele aceitou, Abraão não pode jogar a culpa na dona que ele aceitou, Se ele aparecer aqui eu falo na cara dele, se ele chegar aqui eu falo, chegar no céu eu vou falar, mas a culpa foi da Sara, eu estava lá esperando, você aceitou, é igual o Adão, foi Eva que deu, você comeu, fala na cara do Adão também, chegando no céu eu falo, você viu como é que deu ruim o negócio lá do Éden? A culpa foi da Eva, você comeu, ela levou na sua boca, você mordeu, não vem jogar a culpa nas donas não, fez junto. Lembra do menino Ismael? Quando brigou com a mãe dele, Agar brigou com a Sara, aí deu uma confusão, mandou embora. Aí foram embora, acabou a comidinha que tinha e acabou a água, ela pegou o Ismael, colocou o Ismael assentado debaixo de uma árvore, a distância lá parece que dá 150 metros, que ela não queria nem ver o menino morrer de fome. Aí na hora que ela está aqui, aparece para ela um anjo do Senhor e fala assim, Deus ouviu a oração do menino. Chuta quem ensinou o menino a orar? Abraão, mas não foi Agar mesmo. Chuta quem ensinou o menino a clamar a Deus? Isaac parece que era um menino super acostumado a sacrificar cultos ao Senhor. Pai, está aqui o cutelo, a lenha, o fogo. Parece que ele era muito familiarizado com tudo aquilo. Abraão, instruiu os meninos. E nós, gente? E nós? Nós não podemos deixar para a igreja, não. A gente vem aqui uma vez por semana. Se a gente acha que uma vez por semana vai resolver os nossos filhos, nós estamos muito enganados. Uma aula de Bíblia uma vez por semana na salinha. Porque na questão aqui dentro eles não entendem nada. Alguém já te falou isso? Nós precisamos melhorar muito nosso departamento infantil. Nós temos que Deus nos ajude a ter um grupo de voluntários, onde tem culto de manhã, tem criança ouvindo história, tem culto de noite, tem criança ouvindo história. Senão, para a gente ajudar as casas. Porque tem casa que o menino só ouve Bíblia onde? Meu Deus do céu, por isso que vai dar ruim. Você e eu não podemos ser membro de uma igreja e os nossos filhos só ouvem Bíblia na igreja. Eu e você não podemos ser membro e eu que sou pastor, eu estou com você aí. Eu não posso ser pai de menino que ouve louvor só na igreja, quando chama a equipe de louvor para ministrar. A minha casa tem que ter louvor. A nossa geração é muito privilegiada, Spotify não é tão caro, Smart TV, pega YouTube, põe mais louvor na sua casa, no seu carro. Arranca fora essas músicas ruins. Com uns ritmos ruins, umas letras, pior ainda. Cheguei aqui atrasado, fui buscar as minhas lá no Moca, na festinha. Quando a gente estava voltando, uma estava dormindo e a outra atrás mexendo no celular. Cantou comigo uns 30 minutos sem ver que cantou. Eu só liguei, os Fernandinho, a turma toda lá, e não deixei alto. Ela começou a cantar e foi uma atrás da outra, muito legal, e eu cantando com ela. Eu não disse assim, vamos cantar, filha, vamos louvar ao Senhor, aleluias. Eu só procurei as músicas que ela gosta, botei num tonzinho não alto para não incomodar que estava dormindo, e esperei ela começar. Na hora que ela começou, Hosana, Hosana, aí eu entrei, Hosana nas alturas, limpa o meu... Foi uns 30 minutos, porque de lá até aqui deu 49 ou 52, é longe para chuchu. Eu tenho que instruir espiritualmente aqui os meninos. Louvor, Bíblia, oração. Janaína está tentando reproduzir nelas um negócio que o pai dela fez. Ela disse que ela era pequena, ela estava arrumando para ir para a escola, disse que o pai dela ficava lendo Bíblia atrás dela, dentro da casa, assim, ó.
Ela e as 3 irmãs. E a mãe dela ficava assim, vai Adi, lê o salmo Adi. E a minha sogra lá coloca o negócio no fogão, e as meninas correm para pegar ele atrás, que ele atrás. O lâmpada aos meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aí ela está tentando fazer a mesma coisa. As meninas estão lá arrumando, e ela senta do lado do Provérbios, capítulo 5. Aí ela vai tentando colocar lá assim. Aí na hora que eu entro no carro, fala assim, ora com as meninas. Aí toda vez que eu entro no carro, até chegar na estação do metrô, vamos fazer uma oração junto, gente. Uma oração não religiosa. Uma oração espontânea, uma oração amorosa, uma oração humana, frágil. Senhor, o Senhor vai ter que nos guardar hoje de novo. Tem tanto risco quando a gente sai de casa. Guarda as meninas, guarda eu também. Não é só elas que estão indo no metrô, não. Eu também que vou ali e vou voltar. Nos guarde nessa cidade, pois a tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Para tentar inspirar essas meninas, para quando elas crescer. Meu pai orava todo dia quando levava a gente para o metrô, e na hora que ela pegar os meus netos e for levar para a escola, fazer o quê? A mesma coisa. Ah, pastor, mas não é melhor orar de olho fechado? Não, meu irmão, não dá tempo de orar de olho fechado, não. E quem disse que tem que fechar o olho para orar? Só está nós 3. Estou dirigindo, 10 para 6 da manhã, está escuro. Eu vou dirigindo, olho aberto e orando, qual que é o problema? Se eu for parar para orar, vou ter que orar curtinho. Eu oro da casa até no metrô, a oração fica até mais comprida. Oro pelo governo, oro, tentar inspirar as meninas a orar pelas coisas. Instruir espiritualmente. Quem devia fazer isso? A igreja? Quem devia fazer? A avó Lloyd, a mãe Eunice. A fé que hoje habita em você, Timóteo, estava aqui. Pulou para cá. Quem pode instruir mais do que a gente? Quem está mais perto deles do que a gente? De vez em quando, quando eles estiver dormindo, entra dentro do quarto deles e ora. Se eles acordarem, continue orando. Ora no tom de voz, não precisa falar alto não. Deus é que ouve, não é os meninos não. Deus abençoe meus meninos. E de repente, a sua oração vai mudar o coração deles, porque eles podem estar fingindo que estão dormindo. E vão ouvir coisas que vão falar na alma. Você vai estar achando que você está falando só com Deus. Meu menino vai estar ouvindo. Acho que esse é o último. Lê comigo tudo. Vamos ficar em pé para a gente orar. Vem aqui, Janaína, para você orar comigo aqui. Gente, na hora que acabar, peço permissão a vocês, Janaína e eu vamos sair. Toda vez que a gente vem, a gente fica, a gente cumprimenta, a gente desce, a gente conversa. Mas hoje está acontecendo um aniversário numa casa e os pais querem que eu ore lá. Então já está tendo lá já está tendo lá quem está cantando, já está tendo lá quem está pregando, mas quer que eu passe lá para orar? Aí está deixando lá um anel para colocar no dedo quando eu chegar. Deve ser o Senhor dos Anéis, só pode ser, né? Aí já são 9h30, senão eu chego muito tarde lá, tá bom? Diz que vai ter amigos, vai ter familiares, aí quer que o senhor passe aqui e ora. Eu falei, então tá bom, só não vou chegar antes de 9h30. E não ia mesmo. Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos. Vamos orar pelo casamento deles. Ah, pastor, mas a minha menininha só tem... Quantos anos tem a menininha bonitinha do louvor aqui que foi lá? Já ora pelo casamento dela agora. O marido dela, o seu genro, já pode estar correndo aqui, você nem sabe. Não espera crescer para orar pelo casamento, ora desde agora. Esses dias lá em Valadares, pregando na igreja do pastor, coisa que você não lembra. Ele me apresentou a filha, o nome dela. Aí disse assim, você que batizou ela quando você estava na igreja tal. Eu não lembrava. Mas quando a gente não lembra, a gente finge que, entendeu? Eu falei assim, que bênção. Aí disse assim, quando você batizava ela, você orava pelo casamento dela. Eu fiquei tão impressionado, você tinha uma nenenzinha debaixo da sua mão.
E você orava e pedia a Deus para que separasse ela para ser uma bênção na vida de alguém. Aí ele falou assim: eu aprendi a orar pelo casamento da minha filha com você. Pô, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então ora pelo casamento da turminha aí. Janaína já ora desde que está na barriga. Elas não oram pelos genros, ora por todo mundo aqui. Ora pelos seus filhos, ora pelo casamento, ora pelo estágio, ora pelos amigos dele, ora pela salvação dele, amém? Ser um menino crente, uma menina crente, para ser um vizinho legal, para ser um menino de Deus. Então vamos orar juntos em pé? Eu vou orar e a Janaína também. Senhor, eu oro aqui pelos meus filhos, oro pelos nossos filhos, com os meus irmãos, uma oração de pai, e eu peço que o Senhor nos ajude a também entrar na história, como a avó Lloyd, a mãe Eunice, nos ajude, ó Deus, e me ajude a ter prazer em estar na igreja com os meus filhos, que eles vejam prazer em mim quando eu estiver cantando um louvor, que eles possam me pegar orando e lendo a Tua palavra, sem eu ver que eles viram eu fazendo isso, que o Senhor possa me ajudar a aproximar os meus filhos do Senhor, do Teu povo e da Tua palavra. Eu oro para que o Senhor me faça um pai melhor a cada dia, que o Senhor me dê humildade, para todas as vezes que eu errar, eu pedir perdão para eles, quando eu exagerar nas palavras, quando eu exagerar na correção com a punição, com o castigo. Eu peço que o Senhor me ajude também a melhorar muito como marido da Janaína, para que eu possa inspirá-los, a família, a ter família, a ser família. Eu oro por eles e eu oro por mim, porque eu tenho muita condição de abençoar os meus filhos, né, Deus? Estou muito perto deles, eu peço que o Senhor use muito a minha vida para isso. Eu peço que o Senhor use a vida dos meus irmãos que estão aqui, homens, para que os nossos filhos possam ser muito abençoados pelo Senhor, através das nossas vidas, como pai de cada um deles também. Senhor, diante de Ti, ó Pai, eu oro como mãe, como serva do Senhor, como esposa, que o Senhor, Deus, possa estar capacitando a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. O Senhor conhece a história, às vezes aquilo que passou, ó Deus, aquilo lá no passado, que às vezes uma mulher agora aqui traz, carrega um peso de uma palavra, de frases, ó Deus, de às vezes um molestamento sexual. Eu te peço que o Senhor cure a alma em nome de Jesus. Só o Senhor pode ir no mais profundo do coração e arrancar, ó Deus, toda dor, curar toda ferida e encher, ó Deus, a vida de cada uma delas da alegria que vem do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando sabedoria, ó Deus, como fala na Tua palavra, que é só a gente orar e pedir. Nós te pedimos, encha a nossa vida de sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, de forma intencional, falarmos do Senhor Jesus todo o tempo para os nossos filhos, ó Deus. Aqueles que já têm netos também, que possam continuar, ó Deus, agora com os netos. Nós colocamos diante do Senhor e te agradecemos por esse tempo aqui com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Chamar a equipe de louvor para nos dirigir a Deus no último cântico. Louvado seja Deus, mais uma vez, reverendo, muito obrigado, senhor e a esposa. Deus continue frutificando o seu ministério.